Ele não fazia ideia de que a mulher que ele acabara de interromper diante de 12 pessoas carregava o documento capaz de encerrar a carreira dele antes do almoço. Para ele, eu era apenas a silenciosa da mesa no canto do segundo andar, aquela que respondia e-mails com educação excessiva e levava o próprio almoço em uma marmita de vidro. Na cabeça dele, meu sobrenome significava que eu não tinha importância alguma. Ele nunca se perguntou por que uma contadora sênior com 21 anos de empresa ainda dirigia o mesmo carro hatch desde os 30 anos, nem por que meu passaporte permanecia esquecido em uma gaveta, enquanto o restante da gerência viajava para Queenstown em fins de semana de planejamento estratégico. Para ele, viver de forma simples era sinônimo de pensar pequeno. Esse foi o primeiro erro que o sobrinho do fundador cometeu, e não seria o último naquela manhã. Meu nome é Hannah Whitcomb. Tenho 49 anos e trabalho na Marston & Greer Manufacturing, em Lower Hutt, desde os 28. Produzimos fixadores industriais, parafusos, arruelas e sistemas de ancoragem para pontes e parques eólicos. Nada chamativo. Nada que apareceria na capa de uma revista. Ainda assim, praticamente todas as rodovias entre Wellington e Palmerston North têm alguma peça nossa sustentando sua estrutura. E eu consigo dizer a resistência exata de cada produto que enviamos desde 2009, porque participei diretamente dos testes. Não entrei na Marston & Greer por ter o sobrenome certo. Minha mãe trabalhava na limpeza de escritórios em Petone, e meu pai operava a empilhadeira no porto até que suas costas não suportaram mais. Fui a primeira da família a concluir um bacharelado, e paguei por isso trabalhando no turno da noite em uma padaria em Newtown, retirando bandejas de pão do forno às 4 da manhã e assistindo a aulas de contabilidade às 9. Quando fui à minha primeira entrevista na Marston & Greer, em 2003, eu tinha exatamente 2 blazers e um par de sapatos de salto já consertados 2 vezes. A recepcionista, uma senhora gentil chamada Beverly, que hoje está aposentada e mora em Coromandel, olhou para mim e disse: "Você vai se dar bem aqui, querida. Eles gostam de quem realmente quer crescer." Ela estava certa e errada ao mesmo tempo, mas já chego lá. Quem me contratou foi Edmund Marston, o fundador. Ele tinha 71 anos na época e ainda comparecia ao escritório todas as terças e quintas usando o mesmo paletó de tweed. Seu sócio, Theodore Greer, e Edmund administravam a empresa ao lado de sua filha, Caroline, responsável pelas operações. Comecei como auxiliar de contabilidade, recebendo um salário que tornaria um apartamento em Wellington quase acessível, desde que fosse dividido com mais 3 pessoas, o que de fato acontecia, em uma casa úmida em Mount Cook, com carpetes de cor indefinida. Não reclamei. Já havia visto situações piores. Minha avó criou 4 filhos em uma casa popular em Nanai, com uma pensão de viúva, e a opinião dela sobre reclamações era tão forte que ninguém ousava reclamar perto dela. Durante os primeiros 6 anos, eu aprendi. Aprendi da forma como aprende quem sabe que o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você de uma hora para outra. Entendi cada fornecedor, cada margem de lucro, cada cliente que atrasava pagamentos, cada estrutura financeira internacional que a empresa utilizava e quais haviam sido discretamente encerradas pelas autoridades fiscais. Descobri quais executivos inflavam seus relatórios de despesas e quais eram honestos até o último centavo. Percebi que Edmund Marston, apesar de seus modos tradicionais, tinha um problema com jogos de azar do tamanho de uma cidade pequena, e que sua filha Caroline vinha de forma discreta, organizando os danos que ele causava havia anos. Cheguei a essa conclusão não porque alguém me contou, mas porque os números não mentem, e eu os interpreto como outras pessoas leem histórias. Em 2009, a crise financeira global nos atingiu da mesma forma que atingiu a todos. Os pedidos caíram 40%. Edmund havia comprometido uma parte significativa de sua participação na empresa para financiar uma especulação imobiliária em Auckland, que deu muito errado. Caroline entrou no meu escritório em uma tarde de quarta-feira, fechou a porta e perguntou se eu entendia algo sobre dívidas em dificuldade. Respondi que tinha estudado o assunto. Ela soltou uma risada cansada e disse que, se eu encontrasse uma saída, ela não esqueceria. Foi nesse momento que fiz meu primeiro movimento. Não o grande, mas o pequeno.
aquele que passaria despercebido por muito tempo. Procurei o banco com base em sinais públicos de dificuldade financeira e nas condições gerais do mercado, sem utilizar qualquer informação interna confidencial da empresa. A instituição estava se preparando para executar o empréstimo garantido de Edmund, o que levaria a uma venda forçada de suas ações por uma fração do valor real e provavelmente dividiria a empresa. Eu havia economizado cada centavo desde o início, vivendo de forma extremamente simples e indo trabalhar a pé sempre que possível. Também herdei uma pequena quantia da minha avó em Naenai, que, como descobri depois, havia comprado discretamente um terreno em Tawa, em 1962 por quase nada, e viveu lá até falecer. A propriedade foi vendida pelo espólio, e minha parte foi de $42.000 neozelandeses. Somando com minhas economias, eu tinha $91.000 neozelandeses aplicados em um depósito a prazo no Kiwi Bank. Procurei o banco com educação e objetividade, perguntando se aceitariam ceder parte daquele empréstimo problemático a um comprador privado com desconto. Eles aceitaram prontamente. Queriam retirar aquele ativo do balanço antes do próximo fechamento contábil. Comprei a primeira parcela, com valor nominal de $84.000 neozelandeses, pagando $51.000 neozelandeses. Fiz isso por meio de uma pequena holding criada com um advogado em Petone chamado Enari Tipene, um homem discreto na casa dos 60 anos que havia cuidado do espólio da minha avó e que, em toda a minha experiência, nunca disse uma palavra desnecessária. Isso aconteceu em 2010. Eu tinha 33 anos. Dirigia um carro hatch com um amassado no para-choque traseiro, morava de aluguel em um apartamento de um quarto em Berhampore e passava a ser, de forma indireta e estruturada legalmente, credora da empresa que me pagava o salário, por meio de uma holding independente, com acompanhamento jurídico externo para evitar qualquer conflito de interesse. Edmund nunca soube. Caroline nunca soube. Para o banco, eu era apenas uma holding chamada Tipian Capital, registrada em Lower Hutt, com um endereço correspondente a uma caixa postal. O empréstimo possuía uma cláusula de conversão em seus termos originais, aceita por Edmund em 2007, quando contratou a linha de crédito. Caso determinadas obrigações não fossem cumpridas, a dívida poderia ser convertida, a critério do detentor, em ações ordinárias da empresa a um preço previamente definido. Ele concordou com isso porque, na época, não conseguia imaginar que um dia enfrentaria a inadimplência. Em 2010, ele já havia violado 3 dessas cláusulas. Apenas não sabia que alguém estava acompanhando tudo de perto. Eu não converti a dívida naquele momento. Fazer isso teria consolidado minha posição e acionado exigências legais de divulgação para as quais eu ainda não estava preparada. Em vez disso, mantive a posição. Renegociei discretamente os termos por meio do escritório de Renari para dar a Edmund mais tempo e permitir que a empresa se recuperasse gradualmente. Caroline encontrou sua própria forma de atravessar a crise. A empresa resistiu. Edmund preservou seu orgulho. Eu mantive meu segredo guardado. Nos 14 anos seguintes, repeti o mesmo movimento outras 4 vezes. Sempre que a Marston & Greer precisava de liquidez que os bancos recusavam, sempre que um acionista antigo queria sair e não encontrava comprador, sempre que um título problemático ligado à empresa surgia no mercado secundário, a Tipian Capital aparecia, de maneira discreta e educada, por meio de Renari. O conselho nunca investigou a fundo a origem da Tipian Capital, tratando-a como um investidor institucional comum, sem consolidar totalmente os impactos das estruturas de dívida conversível ao longo dos anos. O diretor financeiro da época, um homem chamado Patrick Bevin, era do tipo que respondia a e-mails em 17 segundos e lia contratos em 8. Ele viu a Tipian Capital registrada em Lower Hutt e presumiu que fosse um fundo familiar. Não estava completamente errado. Era, de fato, da minha família. Apenas uma família composta por uma única pessoa. Comprei dívidas. Adquiri ações preferenciais de um diretor que se aposentou em 2014. Comprei outro lote em 2017, quando Edmund finalmente se retirou, e parte de seu patrimônio passou por reorganização entre seus 3 filhos adultos. Também adquiri um pequeno lote de ações ordinárias da própria Caroline em 2019, quando seu marido recebeu o diagnóstico de câncer e ela precisou de dinheiro com urgência.
Nunca revelei que era eu. Renari conduziu toda a operação. Ela aceitou a proposta porque o valor era justo, porque confiava em Renari e porque não fez perguntas desnecessárias. Quando o conselho revisou a estrutura societária da empresa pela última vez, em 2020, os acionistas listados eram os mesmos de sempre. Caroline Marston Bell, com seu bloco familiar, 2 diretores antigos com pequenas participações, o plano de ações para funcionários com sua fatia modesta e, ao final da lista, a Taiping Capital Holdings Limited, com 11,2%. Ninguém se incomodou. Ninguém questionou. Era uma participação pequena o suficiente para passar despercebida. O que o conselho não percebeu, e que ninguém analisou desde então, foi o conjunto de dívidas conversíveis. Os 5 conjuntos de empréstimos reestruturados, cada um com cláusula de conversão, cada um com preço de exercício definido em momentos distintos, cada um representando um direito futuro de se tornar sócia da empresa que, se exercido, alteraria de forma profunda a estrutura de propriedade. Em teoria, nas condições adequadas, a Taiping Capital poderia converter essas posições e, junto às ações preferenciais, transformá-las em ações ordinárias, o que, mediante aprovação regulatória e cumprimento das exigências legais de divulgação, poderia resultar em uma participação de até 53,4% do capital social emitido. Renari e eu revisávamos tudo uma vez por ano, sempre na primeira terça-feira de fevereiro. Ele me levava a um pequeno café na rua Jackson, em Petone. Pedia um café com leite e um bolinho de tâmara, e me mostrava a situação com calma. Você não está exposta, ele dizia. Você não está sendo gananciosa. Está apenas preparada, caso um dia precise. Depois disso, ele pagava a conta e não voltávamos ao assunto por mais 12 meses. Nunca imaginei que realmente precisaria estar preparada. Pensava que faria a conversão de forma tranquila quando me aposentasse. Assumiria uma posição no conselho. Talvez financiasse algumas bolsas de estudo em nome da minha mãe e viveria o restante da vida com a satisfação silenciosa de saber que a mulher que limpava escritórios em Petone tinha uma filha que havia comprado o prédio. Esse era o plano. Não era um plano de vingança. Era um plano para preservar a dignidade. Então Brandon apareceu. Brandon Marston Hale era sobrinho de Caroline, filho da filha mais nova de Edmund, uma mulher chamada Felicity, que havia se mudado para Sydney nos anos 90 e se casado com um homem de uma família proprietária de 3 concessionárias de automóveis. Brandon tinha 27 anos. Ele havia concluído um MBA em um programa em Melbourne no mês de junho do ano anterior. E sua mãe decidiu, com aquela confiança que não se sustenta na prática que apenas algumas mães demonstram, que o filho estava destinado a conduzir a Marston & Greer para o que ela chamava de próxima fase. Caroline, já com 68 anos e cansada de um jeito que nenhuma viagem resolveria, concordou em permitir que Brandon assumisse o cargo de diretor de estratégia em fevereiro do ano anterior. Ele já chegou com o cargo garantido, antes mesmo de ter uma mesa no escritório. Apareceu em uma manhã de terça-feira, usando um terno que custava mais do que meu primeiro carro. Caminhou pelo escritório de planta aberta no 2º andar, como se fosse herdeiro de um império. Cumprimentou gerentes seniores que sequer conhecia e, em 40 minutos, já perguntava à recepcionista se o prédio possuía uma máquina de café expresso que não fosse dos anos 90. Ela lhe lançou o mesmo olhar que costuma dirigir ao estafeta quando ele deixa a porta aberta no inverno. No começo, eu não desgostei de Brandon. Fiz um esforço genuíno para isso. Ao longo dos anos, vi muitos jovens entrarem ali cheios de confiança superficial, e a maioria se tornava mais equilibrada após alguns meses, quando percebia que produção não é apresentação de PowerPoint. Achei que com ele seria igual. Estava enganada. Brandon não era do tipo que se ajusta com facilidade. Era o tipo de pessoa que confundia falar alto com ter visão e laços familiares com direito automático a privilégios. Em 3 semanas, já havia alterado o orçamento de marketing sem consultar o gerente da área. Em 5 semanas, disse à equipe de operações que os processos de compras estavam ultrapassados e precisavam ser substituídos por um sistema que ele conhecera em uma conferência em Sydney. Em 7 semanas, referiu-se a mim em uma reunião da qual não participei, mas que me foi relatada por 3 pessoas diferentes.
como a contadora do segundo andar. Eu era a contadora sênior. Ocupava essa posição havia 14 anos. Tinha 3 profissionais sob minha supervisão. Ele não sabia de nada disso porque nunca se deu ao trabalho de perguntar. Eu não reagi. Com o tempo, aprendi que a resposta mais barulhenta costuma ser a mais frágil. Renari me disse certa vez que o rio nunca briga com a pedra. O rio apenas segue seu caminho e um dia, a pedra deixa de ser obstáculo. Ele gostava dessas pequenas reflexões, geralmente enquanto pagava um café com leite. O momento que mudou tudo aconteceu em uma manhã de quinta-feira, no fim de março. Brandon enviou um e-mail às 7h42. Entre os destinatários estavam eu, o diretor executivo, o diretor financeiro, o chefe de operações, o responsável por vendas, 3 gerentes regionais, 2 diretores não executivos, o secretário da empresa e 4 integrantes da equipe de transformação recém-contratada por ele, cujas qualificações pareciam se resumir ao fato de terem estudado na mesma universidade que ele. O assunto do e-mail era reestruturação da área financeira com efeito imediato. No corpo da mensagem, os 16 destinatários eram informados de que, como parte da estratégia de modernização da empresa, a área financeira passaria por uma reestruturação para refletir práticas mais inovadoras, em vez de hábitos antigos. Um novo cargo de chefe de transformação financeira seria criado e seria ocupado por alguém que Brandon estava recrutando pessoalmente dentro do seu círculo. Minha função de contador sênior seria redefinida como supervisora de contas, passando a responder ao novo chefe de transformação financeira, em vez de me reportar diretamente ao diretor financeiro. Minha faixa salarial também seria ajustada conforme essa mudança. A alteração entraria em vigor na segunda-feira seguinte. Ele não me ligou, não bateu à minha porta, não teve sequer a consideração de enviar uma mensagem privada antes de tornar aquilo público. Ele enviou meu aviso de rebaixamento para outras 15 pessoas antes mesmo de eu receber, porque meu nome era o último em ordem alfabética na lista de destinatários, e o Outlook exibe o campo para na ordem em que os nomes são inseridos. Li o e-mail 2 vezes e fechei o laptop. Fui até a pequena cozinha no fim do segundo andar. Preparei uma xícara de chá na caneca lascada que uso desde 2007 e fiquei sentada ali por alguns minutos, tentando processar tudo. Depois, peguei o telefone e liguei para Renari. É a primeira terça-feira de abril da semana que vem, eu disse, mas acho melhor nos encontrarmos antes. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Em seguida, ele respondeu em tom baixo. Estarei em Wellington amanhã de manhã. O café na rua Jackson, às 8h. Não respondi ao e-mail de Brandon. Também não respondi às 4 pessoas que passaram pelo meu escritório naquela manhã para demonstrar apoio e indignação. Não contei nada a ninguém. Voltei para casa naquela noite. Preparei um jantar simples. Fiquei olhando o porto pela janela da cozinha por cerca de 1 hora e fui dormir mais cedo. Dormi com a tranquilidade de quem já tinha um plano, construído muito antes daquele problema surgira. Na manhã seguinte, Renari e eu nos encontramos no café da rua Jackson, e ele pediu um café flat white e um bolinho de tâmara, como de costume. Ele não demonstrou surpresa. Tampouco parecia irritado. Mantinha a mesma expressão serena de sempre, como nas nossas reuniões de fevereiro. Retirou uma pasta de papel pardo da maleta, abriu e deslizou 3 documentos sobre a mesa. O primeiro era o balanço consolidado da Taiping Capital Holdings Limited, apresentando os instrumentos de dívida em aberto, as ações preferenciais, as ações ordinárias e a posição máxima conversível, calculada com 2 casas decimais, 53,41%. O segundo documento era uma cópia do artigo 11 da Constituição da empresa Marston & Greer, especificamente a seção que trata dos deveres dos administradores em relação aos acionistas controladores. O artigo 11 estabelecia que qualquer decisão unilateral de um administrador que afetasse de forma relevante a titularidade, os deveres ou a remuneração de qualquer detentor de mais de 10% do capital social da empresa exigia consentimento prévio por escrito desse detentor. O e-mail de Brandon impactava diretamente meu cargo, minhas responsabilidades e minha remuneração. A Taiping Capital
já possuía 11,2% das ações ordinárias, antes mesmo de qualquer conversão ser considerada. Brandon violou o artigo 11 no instante em que clicou em enviar. O terceiro documento era uma minuta de notificação de conversão. 5 parcelas de dívida conversível. Todos os critérios atendidos. Todos os cálculos revisados por uma empresa independente que Renari havia contratado anteriormente, como parte de uma revisão preventiva das estruturas financeiras. O aviso estava pronto para ser registrado no órgão competente. Estava datado, mas ainda sem assinatura. Renari havia deixado o campo da assinatura em aberto, como fazia todo mês de fevereiro há 14 anos. "Estamos prontos?" perguntou ele. "Ou ainda não?" Observei o documento por um longo tempo. Pensei na minha mãe, que limpou escritórios em Petone por 31 anos, e que certa vez tirou meio-dia de folga não remunerada para ir à minha formatura, porque era a única forma de estar presente. Pensei na minha avó em Nanai, que sustentou 4 filhos com a pensão de viúva e conseguiu comprar um terreno em Taua, com o dinheiro que economizou caminhando até o ponto de ônibus e seguindo a pé por mais 20 minutos. Pensei em Beverly, a recepcionista, que no meu primeiro dia me disse: "Você vai se dar bem aqui, querida." Pensei na caneca lascada. Pensei na decisão de Brandon. "Estamos prontos", respondi. A notificação foi protocolada às 16h17 daquela tarde. De acordo com a lei das sociedades, a mudança na titularidade efetiva deveria ser divulgada em até 5 dias úteis. Renari iniciou imediatamente os procedimentos necessários para a divulgação, que foi realizada dentro dos prazos regulatórios aplicáveis. Nos dias seguintes, após o cumprimento dos trâmites legais e registros obrigatórios, foi formalmente reconhecido que a Taiping Capital Holdings Limited havia exercido seus direitos de conversão em 5 instrumentos distintos e que, mediante aprovação regulatória e cumprimento das exigências legais de divulgação, poderia resultar em uma participação de até 53,41% das ações ordinárias emitidas. O comunicado referia-se ao capital social da Marston & Greer Manufacturing Limited. Junto a ele, havia um pedido, feito nos termos do Estatuto da empresa, para a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, respeitando os prazos legais aplicáveis, estimados em cerca de 14 dias, com o objetivo de tratar de questões de governança decorrentes de uma recente violação do artigo 11. A secretária da empresa, uma profissional cautelosa chamada Margaret O'Sullivan, que ocupava o cargo havia 9 anos, leu o comunicado 3 vezes. Depois disso, entrou na sala do CEO e fechou a porta. Em seguida, o CEO foi até a sala de Caroline e também fechou a porta. Pouco depois, Caroline pegou o telefone e ligou para o presidente do conselho, um ex-executivo bancário chamado Donald Easterbrook, e disse: "Donald, temos um problema. A Assembleia Geral Extraordinária aconteceu na segunda quinta-feira de abril, na sala de reuniões do 3º andar do prédio. Compareci usando o mesmo blazer que vesti na minha entrevista em 2003, guardado todos esses anos, em parte por valor sentimental, e em parte porque lã de boa qualidade realmente dura. Sentei-me na cadeira destinada ao acionista controlador, a mesma que Edmund Marston costumava ocupar. Brandon chegou com 4 minutos de atraso, usando outro terno caro, e não entendeu por que a reunião só começou depois que ele se acomodou na ponta da mesa. Donald Easterbrook iniciou a sessão com uma breve declaração. Confirmou que o registro de ações havia sido verificado de forma independente por uma empresa externa. Também afirmou que, após o cumprimento das exigências legais, regulatórias e de registro, foi formalmente reconhecido que a Taiping Capital Holdings Limited passou a deter 53,41% das ações ordinárias, e que o beneficiário final dessa holding era, e vinha sendo há 14 anos, uma funcionária da empresa. Ele esclareceu que todas as conversões e aquisições foram realizadas em conformidade com a Lei das Sociedades, a Lei de Conduta dos Mercados Financeiros e o Estatuto da própria empresa. Confirmou também que não houve violação comprovada de dever fiduciário, considerando que todas as operações foram realizadas por meio de uma estrutura independente, com assessoria jurídica e fora das minhas funções dentro da empresa. Então, ele pronunciou meu nome.
Brandon virou-se para mim como se eu tivesse entrado na sala errada. Seu rosto mudou de expressão em poucos segundos. Primeiro confusão, depois incredulidade e, por fim, uma compreensão fria e gradual. Ele abriu a boca para falar, mas Donald o interrompeu. Senhor Marston Hale, disse ele, o acionista controlador tem a palavra. Eu me levantei. Eu não tinha anotações. Não precisava. Eu vinha me preparando para aquilo sem perceber, ao longo de 21 anos. Expliquei ao conselho, de forma direta, o que havia ocorrido. Detalhei o mecanismo pelo qual a conversão tinha sido acionada. Esclareci que, conforme o artigo 11, o e-mail enviado por Brandon na quinta-feira anterior configurava uma ação unilateral de um diretor da empresa que impactava de maneira relevante o título, as atribuições e a remuneração do acionista controlador, sem qualquer consentimento prévio por escrito. Também deixei claro que isso representava, de acordo com a nossa própria Constituição e com o entendimento já firmado em 3 casos distintos na Nova Zelândia, que eu havia solicitado a Renari que resumisse na tarde anterior, uma violação de dever fiduciário que justificava o início de um processo formal de desligamento por justa causa, sujeito à apuração interna e ao cumprimento das normas trabalhistas aplicáveis. Em seguida, apresentei, com base nos poderes atribuídos ao acionista controlador pela seção 8 da Constituição, as seguintes propostas. Primeiro, que a recente mudança na área financeira fosse completamente revertida e que o e-mail enviado na quinta-feira anterior fosse oficialmente retirado dos registros da empresa. Segundo, que o cargo de diretor de estratégia fosse encerrado imediatamente, com abertura de processo por justa causa. Terceiro, que fosse conduzida uma análise independente da governança relacionada a todas as contratações realizadas pelo executivo desligado nos últimos 14 meses, com atenção especial aos 4 integrantes da chamada equipe de transformação e as decisões de compras feitas sem consulta. Quarto, que nenhuma nova nomeação para cargos de alta gestão fosse realizada com base em vínculos familiares com qualquer diretor, fundador ou acionista, atual ou anterior, sem a aprovação unânime do Conselho de Administração e do acionista controlador. A votação aconteceu. A decisão foi tomada por aclamação. Todas as propostas foram aprovadas. O processo de desligamento foi iniciado imediatamente após a reunião, com restrições de acesso sendo aplicadas de forma gradual, conforme os protocolos internos. O laptop corporativo de Brandon foi recolhido na saída. O retrato dele, encomendado 3 meses antes com despesas pagas pela empresa e exposto no hall de entrada ao lado dos retratos mais antigos de Edmund e Theodore, foi retirado discretamente naquela mesma tarde pelo mesmo funcionário da manutenção que o havia instalado. O quadro foi guardado em um armário no térreo, onde, até onde sei, permanece até hoje. Os 4 integrantes da equipe de transformação foram colocados em licença remunerada enquanto aguardavam a revisão de governança. 3 deles pediram demissão em menos de uma semana. A 4ª, uma jovem que realmente vinha entregando um trabalho consistente em um canto do espaço aberto, recebeu uma proposta efetiva para integrar a equipe de operações, com uma remuneração mais adequada. Ela aceitou, e pelo que me disseram, está muito bem. Caroline foi até meu escritório na segunda-feira seguinte. Fechou a porta e se sentou na cadeira à minha frente, a mesma em que havia se sentado 15 anos antes, quando me perguntou sobre dívidas problemáticas. Ficou me observando por um longo tempo. Então perguntou: Hannah, era você em 2014? Fiz que sim com a cabeça. Ela continuou: e em 2017. Confirmei novamente. E o bloqueio para mim em 2019. Assenti mais uma vez. Ela cobriu o rosto com as 2 mãos e riu. Uma risada verdadeira. Metade alívio, metade constrangimento. Depois disse: ainda bem que era você. Sou a acionista controladora da Marston & Greer Manufacturing há 9 meses, mantendo formalmente minha posição como contadora sênior, por decisão estratégica aprovada pelo Conselho. Dirijo o mesmo hatchback. Levo meu almoço na mesma marmita de vidro. Tenho uma nova responsabilidade. Passei a ocupar o lugar que antes era de Edmund no Conselho. Caroline continua como CEO.
Donald segue como presidente do conselho. A fábrica está mais ativa do que esteve nos últimos 5 anos, em parte porque encerramos 3 contratos de consultoria que Brandon havia firmado e que não geravam nenhum resultado concreto, e em parte porque o clima da equipe melhorou de forma significativa. Isso é difícil de medir em uma planilha, mas qualquer pessoa que já trabalhou em um escritório de verdade percebe isso desde o momento em que entra. Financiei uma bolsa de estudos na Universidade Victoria em nome da minha mãe. Financiei outra na Universidade Massey em nome da minha avó. As bolsas são destinadas a estudantes que são os primeiros de suas famílias a ingressar na universidade e que escolhem contabilidade, finanças ou direito. Cada bolsa cobre integralmente as mensalidades e oferece uma ajuda de custo por 3 anos. Minha mãe, que ainda está viva e mora na mesma casa em Petone, chorou quando contei a ela. Minha avó, que já faleceu, provavelmente diria que foi um exagero para algo que, no fim, era bastante simples. Quero deixar uma mensagem final, porque se você chegou até aqui, acredito que merece ouvir isso. A posição de maior influência em qualquer ambiente quase nunca pertence a quem fala mais alto. Pertence a quem tem a memória mais consistente e a documentação mais organizada. Títulos podem ser dados por qualquer pessoa, mas a posse precisa ser construída, paga, formalizada, registrada e preservada. Ninguém pode tirar de você aquilo que você construiu em silêncio ao longo de décadas, porque, quando percebem, já estão usufruindo disso. Tenha paciência, seja preciso. Guarde seus comprovantes. Leia as letras miúdas de cada contrato que assinar e leia novamente. Economize mais do que imagina necessário, porque o mundo costuma oferecer oportunidades exatamente quando a maioria das pessoas não pode aproveitá-las, e quem consegue agir nesses momentos é quem muda tudo depois. Confie em profissionais discretos e competentes. Um bom advogado em um escritório pequeno, numa rua pouco movimentada, pode valer mais do que um escritório com paredes de vidro e vista para o porto. Não avalie seu valor pelo barulho que os outros fazem sobre si mesmos. Avalie pelo que você realmente possui ao final do dia, inclusive aquilo que não aparece em balanços, como o respeito dos colegas, o amor da família e a confiança de quem viu você começar com pouco e acreditou que você chegaria longe. A verdadeira força não está em provar valor constantemente, mas em construir algo que fale por você quando for necessário. Hannah nunca buscou reconhecimento imediato, nem validação externa. Enquanto muitos competiam por atenção, ela acumulava conhecimento, controle e posicionamento estratégico. A história mostra que o mundo não recompensa apenas quem aparece, mas principalmente quem entende as regras invisíveis do jogo. Em ambientes onde o barulho domina, o silêncio bem planejado se torna uma arma poderosa. O erro de Brandon não foi apenas subestimar Hannah. Foi ignorar a profundidade que existe por trás daquilo que parece simples. No fim, não é sobre vingança, é sobre preparo. E quem está preparado, não reage. Decide. A maior lição dessa história é que valor real não depende de percepção imediata, mas de construção consistente ao longo do tempo. Hannah não tentou mudar a forma como era vista. Ela mudou sua posição dentro do sistema. Enquanto outros buscavam crescimento rápido e visível, ela investiu em algo mais sólido, controle estrutural. Isso exige disciplina, paciência e visão de longo prazo. Muitas pessoas perdem oportunidades porque querem reconhecimento antes de terem base. Hannah fez o oposto. Construiu base antes de qualquer reconhecimento. E quando o momento chegou, ela não precisou convencer ninguém de nada. Os fatos já estavam organizados, documentados e protegidos. No mundo real, quem domina os bastidores frequentemente define o que acontece no palco. E entender isso muda completamente a forma como você joga o jogo. Agora me diz, você já passou por situações em que entregou valor real, mas não recebeu reconhecimento? Em algum momento confundiu competência com visibilidade? Ou percebeu que estava construindo dentro de uma estrutura que nunca foi feita para te valorizar? Como você reagiu a isso? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou
porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história te fez pensar diferente, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui, cada história não é só uma narrativa, é uma nova forma de enxergar o jogo.